Fala pessoal, meu nome é Guilherme e a gente tá começando mais um Descompactado. E essa semana aqui, Fê, foi difícil de achar notícia, porque só dava uma na mídia, né? E até mesmo nos portais do submundo da internet, fala de tecniqueira o tempo todo, e isso aqui virou notícia, né? Pois é, cara. Essa daí é O braba. Descompactado. Cara, não tem como fugir desse assunto, apesar que a gente vai tentar seguir um pouquinho por uma vertente diferente. Só que nós vamos falar a respeito de liberdade na internet. Se é que a gente pode chamar assim. Então, a notícia é basicamente que a Câmara entra em ação para regulamentar as redes. E acontece que, bom, nós vimos essa semana aqui já o Elon Musk contra um ministro de Justiça brasileiro se degladiando a respeito do X, que é uma plataforma de rede social que tem sido bem controversa nos últimos tempos, né, Fê? Pois é, cara, pois é. E o assunto é bem polêmico, né? Porque é um assunto que a gente já comentou isso daí em um outro episódio, né? Mas tem muito a ver com liberdade de expressão e sobre a supremacia do federal, né? Dos países. Que é uma coisa bem complexa de se debater. Exatamente. E aí o que acontece é que eles querem criar um grupo para iniciar a discussão de uma regulamentação das redes sociais. Então o objetivo é aprofundar o assunto quando o quesito é regulamentar as redes sociais. Cara, isso é bem polêmico porque quando a gente fala de internet, a gente tá falando de uma terra meio sem lei. Não existe muito o que se regular na internet. Você pode tentar e criar alguns princípios ali, mas normalmente isso aqui é uma missão muito difícil, né? Além de que você sempre tem aquele entremeio entre o que é liberdade de expressão e o que é censura, né? Então você passa muito, a linha é muito tênue entre esse ponto, né? O que é censura e o que é liberdade de expressão. Você tem que tomar muito cuidado para não cair em algo que seja uma contravenção ou em algo que seja de fato liberdade de expressão. Né? Então isso aqui é um assunto muito complicado e subjetivo. E se a gente for parar para pensar, Fê, em 2014, na verdade, já viu um início disso, porque a Dilma Rousseff, né, então presidente do Brasil, ela já tinha promulgado o Marco Civil da Internet. Não sei se você tá lembrado disso. Lembro, lembro. Inclusive, É muita um coisa virou pouco. lei, né? Nessa época aí, até dos cookies. Exatamente. Então teve o Marco Civil da Internet, um pouquinho, né? Tivemos recentemente também a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vi um meme na internet que eu acho muito legal, que é basicamente assim: os Estados Unidos cria, aí a China ela produz em massa e a União Europeia vem para regulamentar, né? Que a gente sai copiando da União Europeia tudo que é regulamentação das coisas nesse mundo, né? São os caras que fazem, fala não, vamos pegar isso aqui que tá bagunçado e vamos deixar do jeito certo. Agora, existe um grande detalhe entre o que é privacidade, né? Porque uma das questões que me pega, Fê, é o seguinte: como que eu vou fazer para controlar milhões, centenas de milhões, bilhões de usuários de uma rede social? Muito Complicado, cara. difícil, né? Complicado. Inclusive, quando a gente fala sobre os governadores, eles têm razão quando eles falam que tem que regulamentar sim. Porque o que acontece? Quando eu falo regulamentação, não é que tem que ter censura de informação. As pessoas podem se expressar, eu defendo muito isso. Mas Exatamente. a liberdade de expressão não impede de pessoas passarem dos limites, tá? Porque elas podem fazer isso, né? E às vezes também a pessoa que passa do limite, às vezes é só uma questão momentânea de um lapso de erro. Assim, a pessoa é o famoso vacilou. Então fica muito complicado julgar uma Só que a internet pessoa. torna o seu erro eterno, tome É, cuidado. exatamente. Então, por exemplo, pô, é que nem falam, né? O certo é bloquear a conta da pessoa é a forma mais correta, porque Boa pergunta. eu entendo que as pessoas tomam isso de forma muito particular. Cada um acha uma coisa e todo mundo tem direito e tem. Eu acho que eles não estão errados de falar que tá certo, que tá errado, né? É uma coisa que tem que levar em consideração. A restrição de uma conta, vamos supor que uma pessoa falou alguma coisa errada, né? De fato, e a conta dela foi bloqueada. Se a pessoa se arrepender do que ela falou e a conta dela for bloqueada, ela não vai ter meios para se retratar. E aí a pessoa perde um direito que ela tem sobre um erro que ela cometeu, né? Então, Exatamente. eu acho que isso daí é uma coisa que tem que entrar em pauta também. Isso daí é muito importante, né? Por exemplo, pô, eu posso bloquear a conta da pessoa, mas antes de bloquear a conta da pessoa, eu vou bloquear o post dela. O post dela vai sair fora do ar.
Legal. Por Né? quantas vezes você já tentou, tipo, instruir aquela pessoa de que o que ela tava dizendo, na verdade, ia contra as suas políticas ali, né? Talvez isso daí seja um meio termo melhor, assim, né? Porque eu Sim. entendo, mas assim, eu entendo que tem pessoas que agem na maldade, vêm de fake news, de verdade, as pessoas são maldosas sim. O mundo não é preto e branco, né? Uhum. É de pessoas boas e pessoas ruins, né? Eu tô discutindo, na verdade, esse lance do meio. Mas tem as pessoas que são maldosas sim, cara. Tem contas que só servem pra atacar sim, né? É verdade, é E, verdade. Existe um outro ponto a respeito disso também que você colocou aqui em pauta, na verdade, questão do indivíduo. Tipo assim, até onde a responsabilidade é da rede social que deu voz para esse cara e até onde é a responsabilidade dele que está fazendo mau uso da rede social. Porque a gente não pode, assim, o governo não é de tudo ruim, tá, gente? Tipo assim, a gente expressar que o governo quer regulamentar, a gente não tá colocando o governo como vilão. A gente teve semana passada, ou retrasada, que, por exemplo, a justiça foi feita em favor dos usuários da internet e o Google decidiu que, de fato, vai destruir os seus dados que você usa na guia anônima, por exemplo. Isso devido à justiça ter entrado em ação, né, junto com as pessoas ali que resolveram processar o Google, né, resolveram sim. colocar isso em pauta. Então, não é de tudo ruim, é necessário que esse tipo de coisa aconteça. Só que até onde é responsabilidade do X, por exemplo? Até onde vai a responsabilidade do usuário da plataforma? Eu acho que é legal a gente ler algumas coisas dessa notícia. Posso ler, Gui? Por favor. O que prevê o projeto hoje, né? Então, com a troca do relator e a retomada dos debates, o PL deve sofrer importantes alterações. Hoje, o texto prevê os seguintes pontos principais: responsabilização das redes. A última versão do parecer protocolado por Orlando Silva na Câmara estabelece que as plataformas poderão ser responsabilizadas civilmente por conteúdos criminosos publicados por usuários, desde que seja comprovado que a empresa ignorou riscos e abriu mão de mecanismos de moderação. Né? Então, Como comprovar isso, né? como comprovar isso é uma coisa. Como é que. De fato, né? Vai usar algum mecanismo da própria rede social para fazer isso? Essa é uma grande questão. É. Você vai denunciar e vai ser comprovado que a moderação da plataforma ignorou que você denunciou? Como é que funciona, né? É, Porque, assim, existe a ação humana de denunciar e alguém moderar, ou uma inteligência artificial, ou qualquer coisa que seja, e a ação automatizada da rede social só fazer um filtro, que é possível também, só que quanto vai custar isso para é, uma rede social que já é gratuita? exatamente. A responsabilização também ocorrerá quando os conteúdos criminosos forem veiculados por meio de instrumentos pagos de posicionamento e publicidade. Tá? Assim, não que seja criminoso que eu vou falar, tá, gente? Mas, ô Gui, você se lembra o caso da Betina, de investimento, da Empíricos? Sim, sim, empíricos, lembro? Eu li esse trecho e eu lembrei desse caso da Betina, tá? Que na propaganda a Betina falava que ela partiu dos 1.520 ao 1 milhão e pouco, né? Através do seu próprio esforço. Isso na propaganda, né? E, porém, também contou com investimento de salários de empregos passados, até aí tudo bem como doações rotineiras do seu próprio pai. Então, essa daí não é uma realidade que condiz com o que ela estava vendendo na propaganda, tá? Ela não espera que você vai ter um pai que fique lá te investindo em você, né? Não sei se vocês lembram, mas essa propaganda da Betina passava no YouTube. Você estava lá de boa Toda hora, assistindo inclusive. e aparecia essa propaganda, né? Então, assim, ela propagava uma coisa que na verdade não é real. Então, esse trecho aqui, que fala sobre a responsabilização também ocorrerá quando os conteúdos criminosos. Então, o que ela fez, eu não estou classificando como criminoso, tá? É só uma referência. Forem veiculados por meio de instrumentos pagos. Né? Então, assim, o fato de você pagar uma propaganda não tem nenhum tipo de filtro da informação que você está passando, porque você está pagando e não tem um órgão que regulamenta as propagandas, né? Isso eu acho uma coisa importante de fazer. Isso daqui eu acho que é obrigação das empresas de rede social fazer, sim, para ver se o que a propaganda está passando é de fato verídico. Porque se não for, aí é uma fake news, uma fake news paga. E se ele está ganhando dinheiro, eles têm que gastar dinheiro para garantir que a sociedade não receba fake news. Então, Sim. esse daqui é um dos pontos que eu acho que é mais interessante nisso daqui. Realmente eu É. concordo plenamente. Um aspas aqui, Fê, é que o Marco Civil da Internet ele prevê abre aspas aqui, estabelecimento de mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática com a participação de governo, setor empresarial, sociedade civil e da comunidade acadêmica.
Então, quando a gente tá falando de internet, como a internet é uma coisa não só democratizada, mas muito pública, você precisa de participação de todo mundo para fazer aquilo ali funcionar direito. Até porque, vamos pegar aqui uma empresa privada que é o YouTube, né? Que tá vinculando o anúncio da Betina. Eles sabem se o que ela tá falando é verdade? Assim, é o discurso dela contra que informação que eles têm para pautar se aquilo é real ou não. Às vezes eles nem têm esse mecanismo de validar essa informação. É o lance de, é fake news, por exemplo, né? Que a gente já entra no critério da fake news. O que vai comprovar se aquilo é fake news? Existe todo um trabalho de, sei lá, o governo dizer se aquilo é verdade ou não, de as pessoas na sociedade dizerem se aquilo é verdade ou não, entende? Então é muito complexo, no final das contas. Sim. Mas o grande problema é isso, porque fake news ser paga é complicado, né? E não adianta você pagar pra ficar acima das informações. Eu entendo o que você tá falando e você tem toda a razão, né? Talvez a empresa não tem como saber a fundo sobre se o que ela tá vendendo é real Exatamente. ou não, né? Cara, às vezes pode ser uma questão de regulamentar o tipo de notícia. Que nem a gente tá vendo aí muitas notícias em relação a bets, por exemplo, empresas de bet, né? Às vezes não é nem questão de evitar essa propaganda, mas às vezes o governo tem que regulamentar. O governo regulamenta que tipo de alimento a gente come, para garantir a nossa saúde, né? E por que não existe algo assim pro financeiro? Né, para coisas financeiras. Realmente, pode ser que as empresas deleguem para redes sociais coisas que não são delas. Aí realmente o governo poderia falar, né? Mas é realmente complicado. Não sei até onde isso é bom. É um daqueles casos que o certo é sempre duvidoso aqui, né? No final das contas, lei é um jogo. É um jogo de videogame. Se você souber as regras, você sabe como burlar. Infelizmente é assim. E aí é aquilo. Se você botar regra demais, o jogo fica chato. Tira a liberdade. Se você botar regra Faz de sentido. Menos, vira um sandbox maluco. Né? Então, Faz sentido. Vira um GTA cheio de mod. Exatamente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações das próximas notícias do Descompactado.